5 de outubro de 2015. Corinthians busca empate contra a Ponte, mas vê distância para o Galo diminuir. Com grande campanha no segundo turno, Santos bate Fluminense e chega ao G4. Após vexame contra a Chapecoense, Fernando Praz cobra postura no Palmeiras. São Paulo vive expectativa sobre permanência de Osório. Vitória sobre o Furacão pode ter sido o último jogo do colombiano. CBF sorteia mandos e Palmeiras e Santos decidem em casa as semifinais da Copa do Brasil. E a chegada dos jogadores da seleção para a estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Olá, boa noite! É segunda-feira, que seja feita a luz, tchê, meu Deus do céu, tchê. Aê, foi feita a luz aqui no estúdio, é muito bom ter a sua companhia aqui no Gazeta Esportiva, dessas câmeras maravilhosas, essa equipe fenomenal do Departamento de Esportes da TV Gazeta. E hoje o programa começa falando do Coringão, que saiu na frente da Ponte Preta, depois levou a virada, mas aí um gol salvador do Rodriguinho aos 39 do segundo tempo garantiu o empate ao Timão. E o resultado mantém a equipe na liderança do Brasileirão, mas a diferença para o segundo colocado, o Atlético Mineiro, caiu para 5 pontinhos. Veja como foi o jogo na reportagem de Fernando Gavini. Não é fácil jogar no Moisés Lucarelli, nem mesmo para o líder do Campeonato Brasileiro. Ainda mais com a Ponte Preta embalada por 4 vitórias seguidas. Tanto é verdade que os primeiros lances de perigo foram da Macaca. A cabeçada de Felipe Azevedo, Cássio espalmou. E depois fez uma grande defesa de mão trocada no chute de Elton. Mas aos poucos o Corinthians foi impondo o seu padrão e tomando conta do jogo. Jadson teve a chance de abrir o placar, mas Rodinei salvou pouco antes da bola cruzar a linha. Depois, Marcelo Lomba saiu nos pés de Malcom para evitar o gol. O goleiro fez a diferença também no chute de fora da área de Wagner Love. Só não teve jeito quando Jadson acertou o ângulo para fazer 1-0 Corinthians. A chance de matar o jogo esteve nos pés de Felipe, que a um passo do gol conseguiu chutar por cima. Erro que custou caro. Deu margem para a Ponte Preta reagir. Cássio salvou cara a cara com Borges e se assustou quando Birubiru experimentou de fora da área. Mas foi vencido na bola cruzada que Gilson ajeitou para Elton empatar o jogo. O Corinthians não teve tempo de respirar. Logo, a Ponte Preta conseguiu a virada. Cássio deu rebote no chute de Birubiru e Felipe Azevedo fez 2-1. Atrás do placar, Tite tirou Elias e Malcom para colocar Rodriguinho e Luca. E foi justamente um dos que entraram que impediu a derrota corintiana. Aos 39 do segundo tempo, Rodriguinho pegou de primeira a bola afastada por Ferron e marcou um golaço. O Rodrigo tem finalização de média distância, tem muita qualidade de passe. E ele teve aí méritos de ficar... Eu sei quanto é difícil o atleta ficar fora da equipe, às vezes não é utilizado. Mas eu tenho dito para eles que daqui a pouco as oportunidades elas surgem. E nos surgir uma definição de um resultado importante, de um gol importante, de uma equipe que está num momento importante. O empate acabou tendo sabor de vitória, apesar de ter feito a diferença para o vice-líder Atlético Mineiro cair de 7 para 5 pontos. Estar com 5 pontos na frente do segundo colocado, a equipe toda merece os meus elogios. Independentemente de poder estar fazendo o placar de 2-0 no início, depois ficar virar 2-1, eu quero nesse conjunto da obra toda enaltecer essa capacidade que a equipe tem, não tendo 2 laterais esquerdo improvisando, não tendo articulação no meio, sequência de jogos, homens da frente, eu não posso. Por causa dos 2 primeiros jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro ficará paralisado. O Corinthians só volta a jogar no dia 15 de outubro contra o Goiás no Itaquerão. Normalmente os técnicos costumam gostar desse tipo de pausa, mas dessa vez, por conta da disputa pelo título, Tite parece preferir que o time tivesse jogo já na próxima quarta-feira. Palavra de honra que eu já me fiz essa pergunta e eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Eu não sei, Cleber, a resposta. Daqui a 4 rodadas, os 2 primeiros colocados se enfrentam em Belo Horizonte. Até lá, o Corinthians quer, pelo menos, manter a diferença maior do que 3 pontos, para não depender do resultado contra o Atlético Mineiro. Agora, filho,
Agora, cada jogo é uma final, não tem pontuar, não. Não tem criar a possibilidade, cada jogo é uma final. E não estou falando por demagogia, não. Os grandes trabalhos que estão fazendo Corinthians e Atlético Mineiro são dignos de elogio. Um vai chegar, que seja na lei do jogo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa já é muito grande para esse jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, como bem lembrou o Gavini, daqui 4 rodadas. Até lá tem 3 jogos esse meio tempo e aí a ideia é manter essa diferença justamente para que você possa ter uma tranquilidade. Imagine só, essa diferença cai para 2 pontos. Tem o jogo Corinthians e Atlético, e o Atlético passa o Corinthians, aí a casa cai, vira uma pressão psicológica muito grande. Os 2 times têm jogos fazendo uma projeção teoricamente semelhantes, num grau de dificuldade grande, alguns maiores, outros menores. Por exemplo, tem o Goiás em casa, já o Atlético tem Internacional, que é um pouco mais difícil. Só que aí depois o Corinthians vai até o Paraná enfrentar o Atlético, enquanto o Atlético tem um Sport no Recife. Então são variáveis que você tem que considerar. Sobre o jogo de ontem, o Corinthians fez um primeiro tempo assim digno de um time campeão. Um time que sabe o que faz com a bola, sabe o que quer, pragmático, ao mesmo tempo ele é um time ofensivo que busca, é o dono do jogo. O Corinthians durante a maior parte do tempo já atuou como se fosse em casa. E aí, eu acho que é algo para o Tite de repente pensar, nem sei se ele concorda comigo assistindo ao Gazeta Esportiva nesse momento, por exemplo, mas a impressão que eu tive é que o Corinthians ganhou uma confiança que gerou uma certa acomodação do segundo tempo. Então o Corinthians tinha a sensação de que poderia definir o jogo a qualquer momento. Assim como o Felipe teve a chance de definir o jogo ainda no primeiro tempo. De repente, em 3 minutos, a Ponte empatou e virou. E aí é algo que ninguém esperava. Ninguém esperava. E o Corinthians teve que correr atrás. E aí houve a precisão no chute, não vou falar sorte, houve a precisão no chute do Rodriguinho, igualou as coisas 2-2. Pelas circunstâncias, o empate a ser comemorado. Porque, pelo que aconteceu no segundo tempo, era bem viável uma diferença de 4 pontos para o Atlético. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Foi um belo jogo. O primeiro tempo para mim foi igual. Segundo tempo a Ponte, quando tomou o gol, acelerou, abriu o time, foi para o ataque, arriscou. Fez os 2-1 e aí o Corinthians, que é o time melhor organizado, que é o time melhor treinado, teve aquela largura impressionante. Você falou de pressão do chute do Rodriguinho, é verdade. Foi mesmo. Mas vai ser largo lá longe, né? Sabe qual é a chance de um jogador da Ponte chutar a bola, ele entrar, bater na trave, essa aí, então. Mas isso faz parte do esporte. Claro. Faz parte, claro. E não dá para desmerecer o que o Corinthians está fazendo, não. Ao contrário, olha como é que ele pegou na bola. E foi o Rodriguinho, né? Não é que foi o Jadson, que foi o Danilo, que foi o Renato Augusto. Então essas coisas acontecem no futebol. O Corinthians soma mais um ponto. Era um local onde perder pontos era mais ou menos de se esperar. É verdade que o Atlético não perdeu, ele ganhou aí, né? Mas faz parte. Essa briga vai até o final e o Corinthians com boa condição de se manter, chegar contra o Atlético com a vantagem que lhe permita perder, inclusive, em Minas. Bom, seguinte, hoje a enquete do site Gazeta Esportiva é a seguinte, nós queremos saber, você acha que a parada para as eliminatórias quebra o ritmo dos clubes no Campeonato Brasileiro? Sim ou não, Celso Cardoso? Acho que quebrar ritmo pode até quebrar, mas os clubes têm que estar preparados para isso. Não, uma hora reclama que joga demais, depois reclama que não... E na Europa isso é muito comum. O Barcelona vai reclamar que perdeu o ritmo porque tem jogos das eliminatórias da Eurocopa, por exemplo. O Real Madrid, o Bayern. Isso faz parte da rotina. Cabe ao técnico aproveitar, à comissão técnica aproveitar esse tempo de maneira muito positiva. Ponto. Porque é isso mesmo que você falou. Se tem jogo demais, reclama que não dá para treinar. Agora tem aí 10 dias para treinar com afinco e com, sabe? Eu acho que é válido. E aí, Flávio? Eu não gosto. Quebra o ritmo e parar o Campeonato Brasileiro para ver jogador europeu defender a seleção brasileira me enche profundamente o saco. Eu não gosto. Eu vou ver quem teria que reclamar. O Corinthians, talvez, perdeu 3 jogadores. O Santos, mas ninguém. Eu vejo a menor razão para essa parada. Acho que domingo sem futebol vai ser um saco. E a seleção brasileira nem sequer tem moral para jogar no domingo. Quer dizer, para mim o Campeonato Brasileiro está num nível muito legal e
Eu não gosto, mas... Bom, vamos torcer para a seleção brasileira não fazer feio, né? O resultado sai no final do programa de hoje. Mas entre no site. Michele, não sei se o torcedor está preocupado com isso também não, viu? Eu acho que o corintiano está muito mais preocupado que o Corinthians ganhe do Atlético do que a seleção ganhe do Chile. Não, mas já pensou o Corinthians, a seleção fora da Copa do Mundo? É isso que eu estou pensando. A Alemanha já ficou, a Argentina já ficou, a Inglaterra já ficou. Então, e eu estou achando que o Brasil seria mais vai uma bordoada na nossa soberba. Mas eu acho que o Brasil vai se dar bem contra o Chile e vai se classificar para a Copa. Não vai ser em primeiro e tal. É só não encher o saco, deixa eu jogar. Se perder um jogo, já começa a trocar tudo e tal. Se não, vai se classificar. Você acha que entre os vai 4 melhores, fica. Claro que fica. Tenho sérias dúvidas. Eu estou com seríssimas dúvidas de que o Brasil se classifique para a Copa. Na Vila Belmiro, a festa foi do torcedor santista que viu a equipe vencer o Fluminense por 3-1 e pela primeira vez na competição entrar no G4. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. Uma chuva de gols na Vila Belmiro logo no início da partida. Aos 5 minutos, o goleiro Diego Cavalieri do Fluminense se atrapalhou com a bola recuada e Lucas Lima desviou para abrir o placar. Santos 1-0. Pouco tempo depois, Marquinhos Gabriel aproveitou o desvio para ampliar 2-0. A única chance do Flu foi com o Wellington Paulista de longe, com a bola passando rente à trave. Neto Berola, de cabeça, ainda marcou o terceiro. Robert, num belo chute, diminuiu. Final, Santos 3, Fluminense 1. Eu acho que o Santos teve uma atuação muito boa, do início ao fim da partida. Não deu oportunidades ao Fluminense de crescer em momento nenhum. Nós tomamos a iniciativa, fomos atrás dos gols, procuramos botar a bola no chão. Jogamos com muita intensidade, acima de tudo marcando muito, com muita responsabilidade na marcação. Eu acho que aquilo que deixamos de fazer na quinta-feira, hoje fizemos em dobro e a equipe mereceu do primeiro ao último minuto. Dorival Júnior chegou à sua 12ª vitória consecutiva na Vila Belmiro e ainda vê o Santos se fixar de vez no grupo das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico está preocupado. Mais 2 jogadores saíram de campo lesionados. Marquinhos Gabriel e também o zagueiro Gustavo Henrique. O ritmo que nós estamos impondo em cada partida, a intensidade, um desgaste muito grande. Chegamos aí na quinta-feira de madrugada, quase 4 da manhã aqui em Santos, para que estivéssemos hoje em campo novamente. Então, é para vocês verem que estamos trabalhando com muitas dificuldades, muito mais recuperando o elenco do que propriamente treinando esse elenco. Esses 10 dias... não sei como aproveitá-los, a não ser no sentido de recuperação, porque não teremos 4 jogadores que estão na seleção. O Zeca não indo ainda assim em recuperação. O Vitor em recuperação. Agora Gustavo e Marquinhos em recuperação. Então, não sabemos o que fazer e como prepará-los para uma sequência aí tão difícil e complicada e principalmente em se chegando aí próximo aos Jogos da Copa do Brasil. Há anos, né? O Santos não ficava no G4. Em 2010, desde 2010. Pois é, dá 5 anos. Quer dizer, é muito tempo. E, curiosamente, o Santos chega num ano, numa temporada em que poucos acreditavam no Santos, né? Nós fazíamos aqui uma previsão meio catastrófica do Santos nesse ano de 2015. E não é que o time se recuperou e... com o Dorival Júnior, é a infelicidade do Diego Cavalieri, né? E aí, com o Dorival Júnior, o time se acertou. É surpreendente essa campanha do Santos, Flávio, por tudo que aconteceu na temporada, sim, pela perda dos jogadores, por tudo. Sem dúvida. Você falou de infelicidade, claro, sim, mas há também uma coisa que é necessário, é urgente que se melhore no futebol brasileiro, é a saída de bola do goleiro, dos goleiros em geral. É claro que eu me reporto ao lance do Rogério Ceni, que é o que tem melhor condição de fazer isso, mas se o Rogério Ceni falhou daquela, acontece. Mas a nossa saída de bola é muito deficiente. O Cássio recentemente teve no Mesa Redonda e falou que os jogadores da Holanda, eles treinam os goleiros na linha. O Osório dá esse tipo de treinamento também, para você tentar aprimorar essa saída de jogo. Porque hoje, você com o futebol compactado como está, essa marcação, pressão, o goleiro é uma saída importante. Então, se você não tiver essa possibilidade, você perde uma opção muito interessante. Então, não dá mais para te admitir o goleiro errando tantas vezes, né? A gente tem visto muito esses erros no nosso futebol.
No São Paulo, a alegria durou pouco. Depois de vencer o Atlético Paranaense no sábado e conseguir entrar no G4, a equipe terminou a rodada na 5ª colocação. Reportagem, Alexandre Silvestre. Os times entram em campo. O hino nacional do Brasil é executado. O colombiano demora a aparecer no gramado. A moda Juan Carlos vê as tramas ofensivas, a zaga do Furacão aberta. Quando está tudo congestionado, o Pato vai cortando o caminho. Rogério no rebote marca impedimento na visão do bandeirinho. Por baixo, o Xará da linha leva perigo ao Everton. Pelo alto, idem com o Centurion. Pato, Thiago Mendes. Numa paradinha, Osório chama a atenção. Dom Juan sai do primeiro tempo como chegou ao estádio, quieto. O Atlético Paranaense coloca Walter e as manguinhas de fora. Rogério tenta cavar um pênalti. Vai que o juiz compensa, né? Melhor é não depender do apito. Ganso e Rogério. Rogério do Nordeste. Finalmente, São Paulo 1-0. Com essa vitória, o tricolor paulista dormiu no G4 do Campeonato Brasileiro e com o professor Juan Carlos Osório no comando técnico da equipe. Duas situações que talvez não durem muito tempo. Na coletiva, el profe adia o adeus oficial para quarta-feira. Primero que todo voy a hablar en español para que no haya sombra de duda. Es una decisión de objetivos profesionales, de sueños de ser humano, y sinceramente creo que es muy difícil de tomar esa decisión. Y estoy haciendo lo posible porque coincidan algunos tiempos para poder cumplirle a Sao Paulo, pero también no dejar ir esa gran posibilidad que tenemos al frente. Yo espero tener una decisión final para cuando regrese el equipo de estos 2 días de descanso, que debe ser quarta-feira. Não, a decisão é apenas o seguinte: sai quarta-feira ou sai no final do ano, que ele vai para a seleção do México, não há nenhuma dúvida. E o São Paulo anuncia, não via da palavra de nenhum dirigente, mas importantes pessoas ligadas ao São Paulo dizem que o São Paulo já tem, inclusive, o nome do substituto para anunciar imediatamente no momento que o Osório, quarta-feira ele sai, na quinta já anuncia, ou se ele for até o final do ano também já anunciaria, então a partir de janeiro o novo treinador é fulano. Aí nós vamos ver se há uma linha de coerência. Você não pode mudar radicalmente, quer dizer, poder pode, mas não é lógico. Não é lógico. Se você tiver uma linha de coerência, não são muitos os nomes que o São Paulo tem que trabalham na linha do Osório. Zum. Não sei se tem algum fundamento. Realmente não ouvi nada de ninguém de São Paulo, nem tentei falar com ninguém. Eu só li importantes colunistas, gente que eu respeito, e o nome mais comentado no Zum, nada de oficial, é Diego Aguirre. Aí seria uma linha de coerência, o mesmo jeito de trabalho, que é o mesmo jeito do Milton Mendes, que é o mesmo jeito do Fernando Diniz. São poucos que trabalham com essa maneira de atacar. O Eduardo Batista, Marcelo Oliveira, o Dorival Júnior. Né? São essa linha de trabalho. Não estou dizendo para tirar o Dorival Júnior do Santos, mas dá para entender. É por aí, eu acho que não vai fugir. Imagino que se o São Paulo tiver essa linha de ideia de trabalho, vai trabalhar com esses nomes aí que foram citados. Vai ter que fazer a substituição. O Diego Aguirre, eu acho que ele foi saído, né, do Internacional de maneira precipitada. Poderia ter ficado um pouco mais de tempo. Seria um bom nome para o São Paulo, sem dúvida alguma. A saída do Osório, como você disse, ela é inevitável. E por mim, já resolve de uma vez, até para acabar com essa, com essa situação. De repente posso ficar até o final da Copa do Brasil. Tá, é o mês de outubro então. Se houver essa possibilidade, beleza. E aí, se passar pelo Santos, prossegue. Se perder para o Santos, um abraço, tchau. Mas não podemos esquecer que tem também o Campeonato Brasileiro, né, Flávio? Então... Eu acho que é uma coisa que tem que ser resolvida e vai, né? Na quarta-feira resolve. E aí o São Paulo já
O São Paulo pode também dizer, não, já que vai, se ele posso ficar até janeiro, numa boa, mas sim, claro, uma coisa profissional, óbvio, claro, profissional, não é essa coisa de guerra, claro. Coisa profissional, uma proposta até muito boa. Porque já estava acertado antes. É uma coisa muito boa, uma coisa profissional, e o cara vai embora, vai cuidar da vida dele, tá tudo certo. O São Paulo pode fazer a opção de, vou começar a preparar o novo ano já com o novo treinador, ou começar a conversar com esse novo treinador, tá tudo certinho. Eu lamento que o Osório tenha ficado tão pouco no futebol brasileiro. Também. Acho que a gente teria muito a aprender com ele, como tem a aprender com muita gente que está por aqui. Mas a filosofia de trabalho, o jeito de trabalhar, essa postura de um treinador com visão mundo é uma coisa que me agrada bastante. Mas, de qualquer forma, a vida tem que seguir e o cara tem que seguir o trabalho dele, não tem problema nenhum. Olha, não tem jeito, viu? Pode mudar time, treinador, pode mudar o que for. Uma vez por ano é sagrado. O Palmeiras dá um vacilo, toma uma goleada de uma equipe menor. Já teve, Goiás, Mirassol, Coritiba, vários times. Dessa vez, quem passou por cima do Palmeiras foi a Chapecoense. Na Arena Chapecó, os donos da casa começaram com tudo para cima do Palmeiras. Aos 5 minutos de jogo, Camilo cobrou o escanteio e Neto testou no canto de Fernando Praz. 1-0 Chapecoense. Aos 22, após boa jogada do ataque, Camilo ampliou a vantagem, 2-0. Já no segundo tempo, após mais um escanteio, Túlio de Melo fez o terceiro. O Palmeiras descontou com o Dudu, mas logo depois, Apodi anotou o quarto dos catarinenses. Ainda deu tempo de Ananias driblar Fernando Praz e definir. Final Chapecoense 5, Palmeiras 1. Acho que em todos os aspectos eles foram melhores. Hoje foi um dia muito ruim do Palmeiras. Não competimos o necessário. Quando tínhamos a bola para fazer o contra-ataque, para organizar uma jogada, a gente perdeu muita bola. Eles fizeram mais faltas, roubaram mais bolas e deram mais contra-ataques. Então, méritos absolutos da Chapecoense, mas numa tarde, uma noite muito ruim do Palmeiras, e a gente precisa indignar com isso. Foi a única coisa que a gente pôde falar com os jogadores nesse momento, para que a gente possa, na quarta-feira, reiniciar e fazer tudo, tentar fazer diferente e ter uma reação no campeonato. Aqui é difícil mesmo, mas não podíamos perder da forma que perdemos. O Chapecoense acho que enfiou 5 também no Internacional, né? Quer dizer, nesse Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras tem um costume feio, né? Tem que tomar goleada, coisa feia, costume feio. Tem os caras que têm uns costumes esquisitos, né? Cada um tem o seu, não tem? Tem o cara que rosna, tem o cara que... Não tem o cara que vira o olho, cada um tem outros costumes. Só para lembrar o não, com todo respeito, que merece Chapecoense. Mas o Palmeiras já tomou 7 do Vitória, 6 do Mirassol, é costume. 6 do Curitiba. E olha só, o Palmeiras está em crise, toma goleada. Está sem receber, toma goleada. Está bem como está agora, toma goleada. Está com todo dia, toma goleada. É costume, é mania. Sei lá que raio de mania que é essa. Ontem aquele nosso amigo lá do Japão que lembrou essa história, falou, por que toma tanta goleada? O torcedor palmeirense. Não tem explicação. E olha, o que não pode fazer é se desesperar. Claro o Palmeiras perdeu 3 pontos. Lógico que perder da Chapecoense 5-1 é bom, lógico que não. Mas o time do Palmeiras é bom, é um time em evolução. O Palmeiras está com uma administração muito boa. Sim. Perdeu de 5-1. É a goleada do ano. Já meio que aquela que tem que sair na urina, não tem o que fazer. Já tomou e vai em frente, tem chance de ganhar a Copa do Brasil e tem chance de entrar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. É a goleada do ano. É um costume, tem que acabar com essa mania. E o Egídio, Celso? Como é que foi? Eu nunca tinha visto, sabia? Então, vai era aquela dúvida, né? Tipo, acho que talvez o árbitro tenha sido orientado. Não tenha dúvida. Então, viram na televisão, cometeram... Assim, eu vejo isso de 2 formas, não sei se você concorda comigo. Uma delas, corrigir um erro. Ponto. Pra acho muito legal. Só que não pode. Não pode usar. Então, já oficializa isso de uma vez e ponto, acabou. Ganha o futebol. Mas quem que viu a TV ali? Alguém viu, falou pro quarto árbitro, o quarto árbitro avisou. Tá na cara que foi isso. Isso aí não pode, a lei não permite. Na Alemanha já foi anulado um jogo por causa disso. Não pode, a regra não pode. Eu tenho muita restrição com relação ao uso de eletrônico, porque o jogo vai ficar um saco. Porque toda vez que tiver uma dúvida vai parar, né, vai querer olhar, isso aí é muita encheção de saco. Eu acho complicado.
além aqui, mas isso é outra discussão. Você fazer o cara retrógrado, tem que ter, tudo bem. Legal o cara voltar atrás e corrigir um erro. Não, sim, mas tudo bem. O problema é que a lei não permite. Então, você vai dizer, pô, Flávio, você vai cara coisa retrógrada, os outros esportes, tudo bem, eu não gosto, mas respeito as pessoas que gostam e muita gente gosta. Só que eu sou um deles. Exato. Só que a lei hoje não permite usar o indevidamente. Isso eu também não pode usar como inventar aquela regra que não devia ter usado. Parada a hipocrisia. Ou seja, a comissão de arbitragem está de novo fazendo uma burla. São incompetentes e estão burlando a regra do jogo toda hora. Não, e até ir lá, tirar o cara de novo para trazer de volta para o campo. E mentem, né? E mentem. Olha, só para falar o seguinte, o Flávio estava comentando aqui os vexames do Palmeiras, as goleadas que o Palmeiras sofre. E hoje lá no site Gazeta Esportiva tem uma galeria de fotos com os vexames, alguns vexames do Palmeiras. Né? Copa do Brasil em 2003, entra lá no site, os editores o Fini, o Pierre, o Celinho, fizeram uma galeria show de bola. Algumas das imagens, 2003, Copa do Brasil, 7-2 perdeu do Vitória, depois em 2006 no Brasileiro perdeu de 6-1 do Figueirense, o Leão foi demitido, depois na Copa do Brasil de 2011 o Coritiba aplicou um 6-0 no Palmeiras e em 2014 6-0 tomou do Goiás no Brasileirão. Ê, Palmeiras! E você vê, são todos times de médio porte. Não é um Flamengo, não é um Fluminense. Não, e o Palmeiras esse ano deu goleadas. São Paulo. Olha como a situação. O ano passado estava para cair. Esse ano o Palmeiras deu goleada. Ele goleou o São Paulo. Vasco, goleou o Vasco. Goleou Ou seja, São Paulo. É costume, é fetiche. Bom, e depois do vexame em Santa Catarina, o Palmeiras voltou na manhã de hoje a São Paulo. Sobrou para o goleiro Fernando Praz, um dos jogadores aí que estão aí há mais tempo no clube, né, dar explicações sobre a derrota. A expulsão ou desexpulsão de Egídio e a interferência externa na arbitragem. O goleiro Fernando Praz foi sincero no tema. A arbitragem no resultado não tem culpa nenhuma, a culpa é nossa. E são essas situações que eu falo que a gente tem que entender, e por mais que doa, a gente tem que assumir que os culpados pela derrota fomos nós jogadores e ninguém mais, porque senão daqui a um tempo a gente vai estar dando desculpa de novo e a gente tem uma sequência de campeonato, uma reta final muito importante e com uma derrota dessa a gente tem que usar para se fortalecer. No desembarque do Palmeiras, a bagagem estava cheia de explicações. O setor defensivo tem sofrido muitos gols. Só em Chapecó foram 5. Tem que ter uma disposição e acho que uma concentração maior na hora de marcar, porque a gente está tomando muitos gols em desatenções, em erros de posicionamento que são sabidos que tem que se fazer, mas a gente está deixando de fazer muito, às vezes nem por erro técnico, mas por erro de posicionamento e de concentração. Os jogadores do Palmeiras sabem que irão sofrer uma série de críticas nos próximos dias. Para o goleiro Fernando Praz, é hora de aproveitar o momento e a pausa no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil para corrigir os erros. Quando tem as vitórias, os elogios, o jogador gosta, absorve bem e traz para si. Agora, nas derrotas, é normal que ele tente se blindar e não assimile as críticas, né? Agora, eu acho que é importante isso, a gente ter humildade e ter inteligência para assumir as críticas, porque se a gente pensar que a culpa não foi minha, foi do fulano, a culpa não foi minha, foi do árbitro, a culpa não foi minha, foi do sol, foi do tempo, a gente vai tomar uma porrada dessas e não vai servir de nada. A gente tem que tentar fazer, tem coisas que não tem mais como voltar atrás, essa é uma das coisas que não tem mais como voltar. O que a gente pode fazer daqui para frente, nesses 9 jogos que tem do Brasileiro e 4 da Copa do Brasil, nos fortalecer com uma situação dessa. A gente tem inúmeros exemplos nesse próprio campeonato de times que tomaram jogos com 4 gols de diferença e reagiram. E a gente tem que se mostrar forte e capaz de reagir também. Como é que você vê um jogo que tem uma... Só um detalhezinho, é dica, tá? Eu nunca trabalhei como assessor, mas de imprensa, de nada e tal. Só uma dica. O torcedor fica louco da vida quando o jogador não fala quando perde. Quando ganha não importa, que é sempre aquela coisa, eu e meus companheiros, aquela cascata toda. Não é nem pelo que o jogador fala, que é mais ou menos a coisa que repete. Quando perde, o torcedor fica louco. E eu sei que tem muito a ver com orientação. É melhor não falar, só põe o cara mais experiente. Quando perde, tem que botar os caras para falar. Primeiro, porque alguns afinam de verdade mesmo.
Depois, os caras passam por afinados, até aqueles que não afinam. Terceiro, o cara pega a rodagem. O cara tem que encarar uma parada dessa para na próxima estar mais rodado, ficar mais malandro. Esconder o cara que tomou uma porrada de 5 da Chapecoense é jogar contra o clube. É só dica. Torcedor acha que o jogador afinou. Eu sei, alguns afinam mesmo, mas nem todos. Então aqueles que não afinam, põe para falar, é bom para eles. Mais 6 partidas completaram a 29ª rodada do Brasileirão. Apenas um jogo terminou em 0-0. Foi no confronto entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. Veja os gols dos outros jogos. O Internacional recebeu o Sport no estádio do Beira-Rio e abriu o placar só no segundo tempo com Lisandro Lopes. A 10 minutos do final, a zaga colorada deu bobeira e Elber tocou no canto para deixar tudo igual, 1-1. Mas a comemoração do Sport durou muito pouco. Rodrigo Dourado fez o segundo do Inter e definiu o jogo, 2-1. O Atlético Mineiro segue na cola do Corinthians. Diante do Curitiba, fora de casa, Leandro Silva fez o primeiro do Galo. No segundo tempo, Giovanni Augusto aumentou a vantagem do time mineiro. E, para fechar, Lucas Prato, de pênalti, encerrou os trabalhos no Couto Pereira, 3-0 Atlético. O Vasco visitou o Avaí e poderia ter engatado a terceira vitória seguida no Brasileirão. Nenê fez 1-0 cobrando pênalti. Só que a festa vascaína foi estragada por André Lima aos 40 da etapa final. E ficou assim na ressacada, 1-1 Avaí e Vasco. Depois de 3 derrotas, o Flamengo voltou a vencer. Diante do Joinville, Ayrton, numa bela cobrança de falta, fez 1-0. E Gabriel definiu o placar com este toque por cobertura, por cima de Agenor, 2-0 e só. No Serra Dourada, 50 minutos do primeiro tempo, Zelov de pênalti fez 1-0 Goiás contra o Figueirense. Veio a etapa final e o time catarinense conseguiu a virada. Dudu marcou aos 11 e aos 14 e deixou o Figueira em vantagem, 2-1. O Goiás voltou para o jogo e conseguiu um empate aos 21 com Rafael Foster, 2-2. Mas foi o Figueirense quem levou os 3 pontos para casa. Rafael Bastos fez o terceiro e decidiu a partida, 3-2 sobre o Goiás. De novo, teve pênalti de queimada, né? Aquela bicicleta, o cara bola bate no braço, mas é Sérgio Corrêa e seu grupo de incompetentes. A rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Macaé venceu o ABC em Macaé por 3-1. O CRB foi a Varginha e fez 3-1 no Boa Esporte. O Criciúma demitiu o técnico Petkovic após empatar com o Paraná em 0-0 no estádio Heriberto Ilse. Veja os gols dos outros jogos. O Atlético Goianiense venceu o Paysandu por 2-1 e pulou para a 12ª posição na Série B. Jorginho e Juninho marcaram os gols do Dragão. Iago Pikachu fez para o time de Belém. O Paysandu, que até outro dia era vice-líder, agora está em 5º lugar. O Oeste passou pelo Náutico e cada vez mais vai deixando longe o fantasma da Série C. Mazinho e Patrick fizeram um gol em cada tempo e garantiram a vitória do time paulista por 2-0. O Timbu permaneceu na 8ª posição. E o Mojimirim segue firme rumo à Série C. Outra derrota na conta do Sapão. Desta vez para o América Mineiro. Richarlison e Sávio garantiram a vitória dos mineiros. O resultado, o América voltou ao G4. Em Salvador, o Bahia marcou aos 19 segundos de jogo com Chiesa e parecia que ia atropelar o Vitória no clássico estadual. Mas o rubro-negro não se intimidou com um gol relâmpago e foi buscar o resultado. Escudeiro, Rainer e Diego Renan construíram a virada do Vitória que manteve a vice-liderança do campeonato, 3-1. Fora de casa, o Botafogo empatou com o Sampaio Corrêa. Neilton abriu o placar ainda na etapa inicial. No comecinho do segundo tempo, Jamie deixou tudo igual em São Luís. 5 minutos depois, o uruguaio Álvaro Navarro entrou em ação e recolocou o time carioca na frente. Só que Edmar, aos 50 minutos, no apagar das luzes, salvou o Sampaio Corrêa da derrota. E ficou assim, 2-2, Sampaio Corrêa e Botafogo. Você está gostando do Gazeta Esportiva? Tem alguma sugestão? Então
Então fale com a gente pelo Twitter do programa. O Vinícius Bocato sempre responde todas as demandas dos telespectadores. Endereço twitter.com/Gazesportiva. Lá você fica também sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva, tá? Em primeira mão. E você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. E eu quero aproveitar para falar que já está aberta a votação para escolher aí os melhores, os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. Para votar, acesse o site Gazeta Esportiva, clique no banner do Troféu Mesa Redonda e siga ali todas as instruções. O prazo para votação do público é até 14 de novembro. Certo, Flávio? Perfeitamente. Depois, os 3 mais votados de cada posição serão remetidos para um comitê de jornalistas de todo o Brasil e conheceremos os ganhadores dessa 12ª edição, que tem o patrocínio muito especial de empresas importantíssimas, a nossa LuxColor, a Baltec e a Krum. Estão com a gente em mais essa edição do Troféu Mesa Redonda. 12 anos, hein, Flávio? Isso aí. 12 muito anos bom. De sucesso, que beleza. A CBF sorteou hoje os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Entra a arte, João Batista. No dia 21 de outubro, cadê aqui, Boquinha? O São Paulo recebe o Santos no Morumbi e o Fluminense pega o Palmeiras no Maracanã. Os 2 jogos acontecem 10 da noite, tarde, né? Aí a volta vai rolar uma semana depois, no dia 28 de outubro, também às 10 da noite. O Santos pega o São Paulo na Vila Belmiro e o Palmeiras recebe o Fluminense possivelmente no Allianz Parque, mas isso aí vai depender das condições do gramado, já que dias antes o estádio do Verdão vai receber um show. Que show, Celso, sabe? Dia 28 de outubro. O show, na verdade, tem um show do Muse, acho que dia 24. E sabe qual que é? Muse? Ah, porque você vai nesse, né? Não há planos. Eu não sabia que era, porque eu sei que você gosta. Muito bom. Gosto. Muito boa a banda. E o Rogério Ceni, goleirão, reuniu a imprensa nesta segunda-feira para apresentar o lançamento de mais um produto da marca que leva o nome dele. O Mito, é um relógio, né? O Mito aproveitou para essa oportunidade aí para falar sobre a carreira que está chegando ao fim e também sobre a provável saída do técnico Juan Carlos Osório. Veja a reportagem do Osmar Garrafa. Em comemoração aos 25 anos de carreira, Rogério lança mais um produto com sua grife. A marca do Mito agora está relacionada ao tempo, onde 3 relógios diferentes e um deles com edição limitada estarão à disposição dos fãs e dos apaixonados pelo goleiro tricolor. E por falar em tempo, falta pouco para Rogério encerrar sua carreira. Na melhor das hipóteses, ele terá apenas mais 13 jogos para disputar pelo tricolor. O tempo continua através do relógio, mas dentro do campo talvez esteja chegando a hora de a gente sair de cena. Eu tento viver o dia a dia sem pensar, deixar para ficar, não sei se triste ou não, quando chegar realmente o final, quando chegar o início de dezembro. Se eu for pensar hoje, eu acho que é muito pesado para se carregar isso por mais 2 meses. Antes de encerrar a carreira, ainda há tempo para realizar um último sonho, o de conquistar o título da Copa do Brasil. Isso é algo que qualquer atleta sonha, né? Você encerrar uma carreira podendo levantar uma taça de campeão, independente do campeonato que seja, né? Será muito difícil conquistar, mas se conquistado for, eu acho que terá um valor muito, muito grande por se tratar de um final de carreira. Isso sim, é uma coisa que passa todas as noites quando eu vou deitar, que a gente possa sair, fechar o ano campeão da Copa do Brasil e fazer com que o clube, né, esteja presente na Copa Libertadores do ano que vem, que eu acho que isso traria um benefício muito grande. Para a realização desse sonho, uma incerteza, o da permanência ou não do técnico Juan Carlos Osório à frente do elenco tricolor. E o tempo para a definição desta novela já está decidido. O anúncio oficial da permanência ou não do treinador vai acontecer na próxima quarta-feira. A gente fica contente quando um profissional que sai do São Paulo, seja atleta, treinador, enfim, qualquer função, ele saia para algo muito especial. Uma seleção é algo especial. Então, a gente agradece a ele tudo que ele fez por nós nesse tempo que ele está com a gente, esses 4 meses, acho que ele está mais ou menos com o São Paulo. Torce para que ele fique e se ele for,
eu acho que está indo realizar, como falou, cada um tem um sonho. Com ou sem Osório, Rogério quer o título da Copa do Brasil. Se houver tempo e oportunidade, por que não marcar mais alguns golzinhos pelo tricolor? E quantos mais seriam possíveis nesse curto espaço de tempo? Pela média histórica, né? Se tudo correr bem, quem sabe mais 1 ou 2 gols. É a média de gols da minha carreira. Esse ano foram 8 gols, ano passado, se eu não me engano, foram 10. Eu espero só que sejam gols, se acontecerem, importantes, e se não acontecerem, eu acho que os 131 já estão bem representados, né? Se Rogério quer, nesses minutos finais de carreira, mais gols e o título da Copa do Brasil, o torcedor tricolor gostaria mesmo de parar o tempo, só para poder aproveitar um pouquinho mais do seu ídolo. Infelizmente, o tempo não para. Não para, não para. Seleção brasileira, o técnico Dunga teve que fazer uma mudança aí de última hora na lista dos convocados para a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. O meia Felipe Coutinho do Liverpool foi substituído por conta de uma lesão. Para o lugar dele, o veterano Kaká foi chamado ontem e o jogador do Orlando City se reunirá amanhã com o resto do grupo, que chegou hoje ao Chile para iniciar a preparação. Bienvenido a Chile, al país más picante. Quienes ponen las reglas se las dan de elegantes. Eles venceram a Copa América em casa e estão bem também, mas a gente espera que esse próximo jogo seja diferente e que a gente possa vencer eles. Bienvenido aqui nuevamente. Toda parafernalia comienza de repente. Competição agora é para valer. Acabaram os amistosos, agora nossa principal competição. Focar nisso para fazer um bom trabalho e conseguir garantir aí a nossa vaga na Copa. Bienvenido a Chile, el país más picante. Um grande teste para a gente poder enfrentar o Chile no que eu penso que é o seu melhor momento futebolístico e a nível de confiança. E você enfrentar essa equipe assim é legal para ver qual o nosso nível. Bienvenido a Chile, al país más picante. Quienes ponen las reglas se las dan de elegantes. Mostrar o nosso melhor futebol, mostrar uma equipe bem compacta, uma equipe bem competitiva que possa vencer todos os jogos, tanto dentro como fora de casa. O Alisson tem que ganhar o troféu Mesa Redonda, Flávio Prado. Segundo o Celso Cardoso, é o goleiro mais bonito do Brasil. E tem que ganhar o troféu goleiro engraçado. De goleiro, tá o jogador mais bonito. Tá Alisson no troféu! Ele tá com vontade de falar que o goleiro é bonito, só que ele não se banca. Então ele transfere para outro. O Celso fala assim, por que não dá o troféu pro goleiro mais bonito, o jogador mais bonito? Não tem esse prêmio, né? O estúdio ouviu os comentários do Flávio sobre... Mas é bonito ou não é bonito? É o melhor jogador, é o melhor goleiro. Ele vai ganhar em todas as posições. Alisson no troféu Mesa Redonda. Tá vendo? Fim da enquete do site gazetesportiva.net. A parada para as eliminatórias quebra o ritmo dos clubes no Campeonato Brasileiro. Deu que não, mas foi apertado, 52%. Gazeta Esportiva termina aqui. Olha, Vicente Lomônaco, você que fez aniversário sábado, nosso editor aqui do Departamento de Esportes, super competente, parabéns, feliz aniversário atrasado. Amanhã 10h30 tem Super Esporte, agora tem Jornal da Gazeta com Rodolfo Gamberini, Estela Gontijo, Celso Cardoso. Estaremos lá. E o Flávio Prado volta quarta, né? Volta quarta, um abração, tchau. Tchau. Oh yeah, I don't pay. I don't want no pretty girl. I just want an ordinary looking girl. I said I don't want no pretty girl. I just want an ordinary looking girl. This girl is too hard to keep. You have to sow while other